Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro do curso de Tecnologias Digitais no Ensino de Funções Quadráticas. O encontro de hoje dá continuidade ao nosso segundo módulo, onde a gente vai estudar agora as potencialidades pedagógicas do GeoGebra junto com a função quadrática, tá? Eu queria que vocês, por favor, registrassem a presença de vocês, fazendo os comentários nos likes desse vídeo, tá? Dando like nesse vídeo e deixando os comentários aí embaixo desses vídeos. Por favor, registrem a presença de vocês, porque isso para a gente é muito importante. Eu vou começar com alguns informes e depois a gente vai tocando o barco em relação à programação que a gente se planejou aqui para hoje. Nós tivemos alguns problemas técnicos com o ambiente virtual. Na verdade, é um problema com o servidor do IFBA. Outras coisas do Instituto Federal da Bahia estão sem funcionar, o site institucional, alguns e-mails institucionais. Foi uma semana muito difícil. Então, em função desses problemas técnicos, a gente vai prorrogar algumas atividades. Nós não tivemos a oportunidade ainda de fazer essa prorrogação, porque a gente está sem acesso ao sistema, tá? Mas eu peço a vocês que fiquem tranquilos, que organizem suas atividades e tão logo esteja tudo normalizado, nós vamos entrar em contato com vocês, ok? Eu vou passar a palavra aqui para a nossa pequena e afetuosa equipe, tá? Eu gosto sempre de deixá-los como protagonistas de todo esse processo, porque muitas das coisas que a gente planejou aqui só aconteceram porque eles participaram e, junto com a gente, acreditaram nessa ideia. Então, eu vou passar aqui a palavra para a nossa equipe, para que a equipe possa se apresentar, e aí depois eu volto com a dinâmica do encontro de hoje. Tá bom? Passando aqui a palavra para os meus queridos Wendel, Patrícia, Caio e Karine. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um encontro. Hoje vocês ficarão com a aula de GeoGebra com a professora Karine. Um abraço. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, certo? Para mais um encontro, hoje, dia 9/6, certo? Espero que o encontro de hoje seja bastante proveitoso para vocês. Meu nome é Wendel. Hoje teremos a discussão aí com a professora Karine do GeoGebra. Espero que seja bastante proveitoso e só venha somar ainda mais na vida profissional de vocês, certo? Só venha acrescentar coisas boas. Estamos aí também ligados aqui. Qualquer coisa pode conversar aí com a gente, que a gente está aqui. Tchau, tchau. Boa noite, professor Alex, professora Karine, Wendel, Patrícia e a todos os cursistas presentes nesse encontro. Hoje trabalharemos com a tecnologia digital GeoGebra, né? Então eu espero que possamos vencer aqui algumas das potencialidades desse instrumento no processo de ensino e aprendizagem de funções quadráticas. Então, desde já, quero desejar a todos um excelente encontro e que possamos aproveitar ao máximo dessa aula. Boa noite, cursistas de Tecnologias Digitais no Ensino de Funções Quadráticas. Boa noite, Patrícia, boa noite, Wendel, boa noite, Caio. Agora nós vamos ficar com algumas palavras do professor Alex e mais tarde retornamos para dar continuidade. Feitas as devidas apresentações, agora vamos tentar apresentar a dinâmica de trabalho do nosso encontro. Hoje, a gente está com uma dinâmica um pouco diferente. É meio parecida com a dinâmica do encontro passado, mas tem uma diferença porque hoje a gente vai ter que ter 2 vídeos, por causa de uma limitação técnica também do YouTube. A gente só consegue transmitir 1 hora, tá? Não sei se vocês têm percebido isso, mas a gente só consegue fazer a transmissão por 1 hora no encontro síncrono, por conta de uma limitação do próprio YouTube. E as apresentações produzidas pela professora Karine, elas duas juntas têm um pouco mais do que esse tempo. Então, a gente vai precisar quebrar o encontro. A primeira parte do encontro
ela vai discutir o GeoGebra. Então, a gente vai, no mesmo ritmo da semana passada, a gente vai conhecer o GeoGebra. E nesse conhecimento sobre o GeoGebra, ela vai explorar outras potencialidades do software para que vocês tenham uma noção de como esse trabalho pode ser fervoroso no ensino de matemática. No segundo momento, ela volta, aí a gente vai fazer esse segundo momento num outro vídeo, ela volta discutindo o GeoGebra e a função quadrática, que é o objeto do nosso curso. E vai ser deixada uma atividade, nos moldes daquela atividade que a gente planejou no encontro passado para o Implot, ela vai deixar uma atividade e a gente pede que vocês façam essa atividade aí ao longo da semana, tá? A gente está chegando no finalzinho do curso, então é interessante que vocês já comecem a pensar naquela que vai ser a atividade final, a produção de um vídeo que vocês deverão fazer, explorando exatamente esses conhecimentos que foram discutidos aqui em relação ao ensino de função quadrática, ok? Então, estou deixando aqui essa sinalização para que vocês já comecem a pensar. E a gente vai lançar alguns vídeos e algumas orientações de como é que vocês podem estar fazendo isso a partir dessas atividades. A metodologia é a mesma dos encontros passados. Deixe sua dúvida nos comentários desse vídeo ou coloque essa dúvida no nosso fórum de dúvidas que vai ser aberto provavelmente depois que o vídeo deixar de ser transmitido. Ok? Só não esqueçam de que no encontro de hoje, quando o Carinho terminar essa primeira parte, a segunda parte vai estar num outro vídeo. Então, provavelmente, a gente vai mandar 2 links para vocês. Perfeito? Como a gente está com esse problema ainda no ambiente virtual, provavelmente a gente deva mandar os vídeos, mandar os links por e-mail, tá? Mas a gente comunica para vocês tudo direitinho, tá bom? Beijo grande, fiquem aí agora com a fala de Carinho e a gente vai continuando por aqui. Voltamos, como o professor Alex disse, nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre o GeoGebra. Iniciando, primeiramente, como devemos fazer o download, onde devemos fazer esse download. Nós devemos, primeiramente, ir no site que faz o site oficial do GeoGebra. Esse site é o www.geogebra.org. E nele tem esse ícone de download. Vocês vão dar um clique, vai redirecionar para a página do download, e lá vocês têm as opções do GeoGebra Classic e do Math Calculator. Aí tem para o Windows, para o Mac, para o Chrome, e também tem para Android. Então, o que é que o GeoGebra oferece de novo para o ensino da matemática? Esse programa, além de ser gratuito, esse programa ele pode ser instalado em várias plataformas, então nós dizemos que ele é multiplataforma, e ele tem principalmente como característica básica integrar a parte do cálculo, então, de plotar a função, a parte da geometria. A gente também consegue perceber nele as planilhas de Excel, dá para trabalhar estatística, tanto geometria plana, como geometria analítica, como geometria espacial. Então, assim, ele integra num só software várias possibilidades. E é isso que tem atraído não só brasileiros, mas também como americanos e europeus. Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, feito o download, nós vamos perceber que vai ser instalado o executável, e após essa instalação, vai ter o ícone do GeoGebra. Dando 2 cliques, nós vamos ter o GeoGebra com esse layout. Aqui a gente tem as ferramentas, aqui a gente tem o campo de entrada, aqui a janela de álgebra,
e aqui a janela de visualização. E esse é o teclado com algumas... É como se fosse o nosso teclado do computador, mas ele tem algumas outras, vamos dizer assim, alguns outros ícones que vão facilitar, principalmente por se tratar de um software matemático. Então, feito esse primeiro reconhecimento, vamos ver algumas das principais ferramentas do GeoGebra. Então, a primeira a gente tem aqui, que é o mover. Então, com essa setinha, caso eu tenha digitado algo na minha janela de visualização, eu consigo movimentar no momento que eu clico nela. Então, vamos primeiramente digitar o ponto A igual a -1, 2. Então, nesse campo de entrada, eu vou digitar as funções ou os objetos que eu quero ver representado nessa janela de visualização. No momento que eu dou o Enter, vai aparecer o meu rótulo, porque o ponto ele já estava sendo, no momento que eu vou escrevendo o meu objeto, né, ele vai sendo representado aqui. No momento que eu dou o Enter, o rótulo é colocado. Uma outra coisa, se eu quiser mudar a cor desse ponto, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e ir em propriedade. Eu vou ter aqui cor, então vamos mudar para rosa. Eu vou ter o estilo do ponto, então eu posso aumentar o tamanho do ponto e eu posso mudar o ponto simplesmente para X, ou então, se esse ponto eu mudar para círculo. Então, tem algumas opções. Uma outra coisa também que a gente pode fazer é clicar com o botão direito nele e simplesmente pedir para exibir o rótulo. E aí, quando eu clico em cima, ele vai ser ocultado. Quando eu marco na minha seta, ele volta. Vamos agora a uma função. F de x é igual a -2x mais 1. Uma função polinomial do primeiro grau, ela foi representada na minha janela de visualização, ela está em verde. Eu posso simplesmente mudar mudar a cor, então eu posso mudar algumas qualidades. Mudar também o estilo, então eu posso ver essa espessura da linha e tá mudando para pontilhada. Mas se eu quiser movimentar esse tanto ponto, eu vou clicar em mover e nesse momento eu posso reposicionar o ponto onde quer que eu deseje. Nesse momento que eu reposicionei o ponto, a minha janela de álgebra, ela mudou os dados. Então, antes, o ponto, eu não tinha esses valores, 2, 4. No momento que eu mudei, mudou também, não só na minha janela de visualização, mas também na minha janela de álgebra. Eu tenho como colocar um ponto sem ser digitado. Basta que eu procure a ferramenta onde tem ponto e clique em qualquer posição na minha janela de visualização. Como eu não atribuí um rótulo a esse ponto, ele vai para a letra próxima. Então, se eu já tenho o ponto A, ele vai imediatamente para o ponto B. E aí ele vai aparecer na minha janela de álgebra. Nessa ferramenta, quando você clica, você tem a opção de ponto, ponto em objeto, e aí eu não sei se vocês percebem o que é que acontece. Vocês vão ver que aqui embaixo eles dão algumas dicas de como você deve proceder. Então, se eu clico em interseção de 2 pontos, aparece interseção de 2 pontos. Selecione 2 objetos ou clique diretamente na interseção. Se, por exemplo, eu quiser ponto médio, aí ele dá a dica, selecione 2 pontos, ou então um círculo ou uma cônica. Eu vou ter aqui otimização e as raízes também.
Na próxima ferramenta, eu tenho a possibilidade de traçar uma reta. Então, se eu quiser uma reta que passe por A e passe por B, basta eu clicar em reta e depois clicar no ponto A e no ponto B. Se eu quisesse apenas o segmento, clicava em segmento e fazia a seleção dos 2 pontos. Eu tenho outras opções, tenho também um vetor. Então, se eu quiser um vetor que ele parta do ponto A e vá até a origem, eu tenho esse vetor 1. Nesse momento que foi feita essa construção, aparece na minha janela de álgebra o vetor 1, as coordenadas do vetor 1. Nessa ferramenta, a gente tem a possibilidade de reta perpendicular, paralela, mediatriz, reta tangente. Então, tem algumas opções. Na próxima, a gente tem como opção polígono, polígono regular, entre outras. Na próxima, a gente tem círculos, compasso, arco circular. Então, essas ferramentas que eu estou mostrando agora servem bastante para a gente trabalhar com a parte da geometria. As cônicas, elipse, hipérbole, parábola, e cônica por 5 pontos. Aqui nós temos o ângulo, distância, área, inclinação. Aqui a gente tem a parte das reflexões, inversão, rotação, translação e homotetia. E esse é o que a gente vai usar muito, tanto na aula de hoje, como na próxima aula, que a gente vai falar sobre GeoGebra e funções quadráticas. É o nosso controle deslizante. Como a gente trabalha no Implot o parâmetro, então, para fazer exatamente a análise do que é que muda se mudar um determinado coeficiente de uma das variáveis na função, aqui a gente vai usar o controle deslizante para estar fazendo as animações. A gente também tem o texto e o inserir imagem. E essa última ferramenta, ela trata exatamente do quê? Enquanto a primeira, a gente move os objetos, nessa daqui, a gente move a janela de visualização. Então, eu dou um clique, escolho mover janela de visualização e coloco o cursor na janela e movimento o meu mouse. Se eu também quiser uma outra opção, ocultar. Se vocês lembrarem um pouco da questão do Implot, quando a gente queria ocultar um objeto, eu ia no inventário, e no inventário tinha como eu ocultar. Aqui, basta, eu tenho esse círculo, então se eu clicar no círculo, ele consegue ocultar. Se eu quiser que esse ponto A reapareça, basta fazer isso. E se eu quiser que ele seja definitivamente apagado, eu clico com o botão direito nele e clico em apagar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas atividades que eu trouxe para vocês, para exatamente a gente estar conhecendo um pouco mais das possibilidades do nosso GeoGebra. Então, a nossa aula agora é conhecendo o GeoGebra. Nosso objetivo é apresentar esse software, mostrar que ele pode ser usado tanto para explorar os conteúdos matemáticos, como para potencializar o ensino e aprendizagem, com destaque para as funções polinomiais do primeiro grau, funções trigonométricas, através de alguns roteiros de atividades. Aí a gente vai ver que, como roteiro, eu trouxe primeiro uma rápida apresentação sobre o software e os principais comandos, como plotar algumas funções elementares, operadores do GeoGebra, utilizando o controle deslizante, trabalhando com animações, inserindo texto e imagem, comandos pré-definidos na caixa de entrada,
marcação de interseção entre duas funções e determinação de zeros da função em extremos. E para conhecer o GeoGebra, a gente vai fazer o seguinte: inserir grade. Nesse momento, vocês percebem que, no momento que eu dei 2 cliques no ícone do GeoGebra, o meu plano cartesiano ele já apareceu com a grade. Mas se não tivesse aparecido, tinha como eu inserir essa grade. Mas vamos também mudar a unidade do eixo do x para radiano, porque agora nós vamos trabalhar com a função seno de x. Depois de plotada essa função, nós vamos alterar a cor e a espessura do gráfico. Vamos inserir um texto com o nome da função e depois uma imagem na janela de visualização. Então, vamos às atividades. Então, vamos clicar nessa barra de estilos. Aqui, se por um acaso não tivesse com a grade, bastava eu clicar aqui. Então, aqui desaparece a grade. Aqui, a grade retorna. Se eu clicar aqui, ele esconde ou vai exibir os eixos. E como eu estou querendo mudando a minha unidade no eixo do X, vamos para configurações. Então, no momento que eu fui em configurações, que é esse ícone daqui, vai aparecer básico, eixo X, eixo Y. Como que me interessa o eixo X, eu vou aqui, procuro unidades e clico em π. Na verdade, seleciono o π. Eu posso estar aumentando um pouquinho mais essa janela. Vamos agora fechar. Como eu disse para vocês, a primeira função que a gente vai digitar é f de x igual a seno. Aí, nesse momento, o que é que acontece? Acontece de aparecer algumas funções pré-definidas. Então, eu tenho que olhar para ver se o meu operador é o mesmo que eu já conheço. No implot, era SIN. Aqui, o SEN ele reconhece como seno. Então, seno, entre parênteses, x. Dou o meu Enter. Nesse momento, ele deve não ter aparecido, porque a gente já tinha digitado uma função inicialmente como f de x. Então, eu vou ter que mudar para g de x. Então, vamos g de x igual a seno, abre parênteses, de x. Agora sim, damos um Enter, e o que é que aconteceu? A função, ela foi representada na nossa janela de visualização. Mas eu quero estar mudando tanto cor como o meu estilo. Então, eu clico com o botão direito na função, vai aparecer essa janela, eu vou escolher propriedades. Eu posso, na parte do rótulo, estar colocando o nome da minha função. Então, vai aparecer exatamente o que eu digitei. G de x igual a seno de x. Então, o que aparecer na janela de entrada, o que eu digitei no comando, né, no campo de entrada, e que apareceu na minha janela de álgebra, vai aparecer também na janela de visualização, no momento que eu selecionar o rótulo e escolher nome e valor. Como eu quero mudar a cor, eu vou aqui escolher marrom e vou mudar também o estilo. Então, o estilo do meu traço e vou aumentar essa espessura. Vamos agora fechar. Feito isso, vamos ver quais são as outras atividades que eu estou propondo. Eu quero dar 2 pontos. O ponto
A, que é o π sobre 2, 1, e o ponto B, que é o ponto π, 0. Então, vamos para o GeoGebra. Inicialmente, vamos apagar as construções anteriores, deixar só seno de x. Vamos digitar o ponto A. O ponto A vai ser exatamente π sobre 2, 1. Para isso, eu vou precisar do meu teclado. Π barra inclinada 2 já está plotado o ponto A. Vamos agora para o ponto B. B igual, abre parênteses, escolho o π, vírgula, também plotado o ponto B. Vamos ocultar esse teclado. E agora, vamos para a próxima etapa. Ele pede para você inserir um texto e também, então, vamos para o GeoGebra. Vamos nessa do controle do deslizante, então, nessa ferramenta, a gente tem a possibilidade de estar inserindo o texto. Então, eu seleciono o texto, clico com o botão direito, retificando, clico com o botão esquerdo, vai aparecer a janela, escrito texto, a gente digita função seno e clica em OK. É só colocar o cursor e movimentar esse texto para onde você desejar. Uma outra informação importante, e que eu estou já explicando agora, porque vocês vão precisar saber como fazer para estar realizando na atividade online, é inserir imagem. Então, nessa mesma ferramenta, a gente vai escolher inserir imagem, escolher arquivo. Como eu quero um gráfico do seno, eu dou 2 cliques, ele vai aparecer e você clica em OK. Nesse momento, você pode estar clicando no mover e estar movimentando este gráfico, essa imagem, para onde você desejar. Mas se você não quiser que alguém movimente, ou você pretende que essa imagem fique fixa, basta você clicar com o botão direito e travar o objeto. Mesmo que essa seta esteja selecionada como mover objeto, quando você clicar, você não consegue de modo algum arrastar. Então, vamos só ocultar o ponto D e o ponto C, que não me interessa. Feito isso, nós vamos para a próxima atividade. Represente a função. Voltando. A que multiplica de x mais c mais b. Para isso, eu tenho que lembrar que esse A que multiplica, eu posso estar colocando o asterisco. Uma outra coisa, eu vou ter que criar controles deslizantes para A, para C e para B. Vou estar movimentando esses controles e verificando quando eu mudo o valor de cada parâmetro, A, B ou C, independentemente, vai haver uma determinada movimentação no meu gráfico. É isso que eu quero que vocês observem. Feito isso, a gente vai plotar o ponto K, que é o ponto quando o X agora vale W. Então, a partir desse ponto, a gente vai fazer a animação e também vai trabalhar com o comando rastro. Então, vamos primeiramente ocultar tudo que já foi feito.
e começar uma nova atividade. G de x, como já temos G de x, então vamos colocar aqui H de x. H de x é igual a que multiplica seno, então, para multiplicar eu coloquei o asterisco, seno de x mais c, fora do parênteses eu coloco mais b. No momento que eu der enter, o que é que vai acontecer? Vai abrir uma janela onde tem a opção criar controles deslizantes. E eu clico em criar. Se eu não quisesse fazer isso, eu teria que criar antes esses controles e depois estar no campo de entrada digitando a minha função. Então, foi feita a representação do gráfico dessa função. Eu agora vou estar movimentando manualmente A, tanto para a direita, e aí o que é que acontece? A minha imagem, que antes, quando o A, ele tinha como valor ela estava variando de 0 a 2. Quando eu comecei a movimentar o valor de A, o valor da minha imagem, ele começou a mudar. O período continuou o mesmo, mas a imagem, ele começou a ser alterada. Se eu não quiser fazer essa animação de forma manual, tem uma seta do meu lado direito. Se eu clicar, essa animação ela vai acontecer de forma automática. No momento que eu quiser parar, basta pausar. Agora vamos movimentar o C, esse valor. E aí o que existe é um movimento de translação horizontal. Então vamos agora movimentar de forma automática. Então, ao fazer a animação, é isso que vai estar acontecendo com o meu gráfico. Vamos pausar. E agora vamos observar o que acontece com esse B, que é justamente esse acréscimo. O movimento é vertical. Então, ao aumentar os valores de B, ela se movimenta para cima. Ao diminuir, ela vai se movimentar para baixo. E podemos fazer isso também de forma automática. Vamos parar e vamos agora digitar o ponto K, que é igual a W, A, que multiplica seno W mais C mais B. Fecha parênteses. Ele pede para criar controle deslizante para W, você aceita. Nesse momento, agora, W vale 1 e o K está nessa posição. Vamos mudar algumas propriedades dele, então clica com o botão direito. E vamos aumentar o tamanho do ponto e a cor. Agora, vamos atribuir novos valores a W. Agora de forma automática. Um comando que existe no GeoGebra, ele é conhecido como habilitar rastro. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu tenho um ponto K. Esse ponto K, ele depende do valor de W, depende também do valor de A, de C e de B. Nós vamos nós vamos clicar com o botão direito no ponto K.
vai aparecer exibir rastro. Eu vou selecionar. Então, o que é que aconteceu aqui? Ele está selecionado em exibir rastro. Pronto. E agora, nós vamos estar animando de forma automática esse W. E aí ele vai fazer, além do ponto K estar se movimentando, este movimento ele vai ser todo desenhado na minha curva. E aí alguém pode dizer assim, e por que ele só foi até esse valor? Então, por que ele só chegou até esse ponto e por que ele só chegou até esse ponto? Porque nesse momento, o que é que a gente está observando? Que W está variando de 5 a menos 5. Se eu tivesse mudado essas minhas extremidades, a gente teria um desenho ou mais estreito ou não, a depender dos meus valores, tanto o máximo quanto o mínimo para o valor de W. Vamos agora parar e fazer a próxima atividade. Que representa essa função exponencial, 3 elevado a x menos 5. E encontre a interseção dessa função com a função primeira que a gente digitou, que foi a de seno de x. Primeiramente, vamos ocultar. Nesse caso, vai ser melhor eu desfazer. Pronto. Então, quando eu quiser desfazer, basta clicar na minha seta. Agora, nós vamos digitar na entrada a função p de x. Nesse caso, eu já digitei h de x. P de x igual a 3. Lembrar que elevado é o circunflexo. 3 elevado a x menos 5. Digito o meu enter. Aí alguém pode perguntar, mas e cadê a função seno? Basta eu ir na minha janela de álgebra e procurar aqui, função seno. Como ela está oculta, se eu clicar nesse círculo, ela volta. Ela volta a aparecer, e aí a gente vai ter exatamente a interseção entre a minha exponencial, que está em verde, e a minha função seno, que está em marrom. Mas para que esse ponto de interseção apareça, eu posso simplesmente selecionar a ferramenta, ponto, interseção de 2 objetos. Nesse caso, vai aparecer, selecione 2 objetos, ou clique diretamente na interseção. Então, eu posso selecionar a função exponencial e a função seno. E, nesse momento, apareceu o ponto E. Se eu quiser mudar alguma propriedade, como cor para verde, deixa eu mudar para vermelho aqui, e mudar o estilo. Vamos aumentar o tamanho desse ponto. Pronto. Nós acabamos de encontrar a interseção entre essas duas curvas. Vamos para a próxima atividade. Esse assunto já é o assunto da próxima aula. Na aula de hoje, nós ficamos por aqui e até a próxima.